É isso aí, povo de Deus. Voltamos com a programação, essa programação maravilhosa, assim diz a Escritura. Hoje o tema muito importante, a lei do Senhor. Quero saudar você que chegou agora. Paz seja contigo e paz seja convosco. Você que está em família. Irmão Nathaniel, com você. Amém, graças a Deus, também a minha saudação, Pai seja contigo. Muito obrigado pela audiência aqui na Rádio Encontro com Deus. Aleluia, o nosso Deus nos dá a honra de nós aprendermos da sua palavra e hoje vamos examinar um tema de suma importância que é sobre a lei do Senhor, a lei do eterno, o nosso Deus. Muito importante nós examinarmos e você fique muito bem focado na programação para você aprender tudo para a honra e glória do nosso Deus. É isso aí, irmão Nathaniel, a leitura bíblica, Salmo capítulo 1, versículo 1 a 6. Amém, graças a Deus, já vou abrir aqui, se você tiver a oportunidade também de abrir as escrituras, fique muito bem à vontade, porque é através da palavra do nosso Deus que nós aprendemos. Então, graças a Deus, vou ler aqui na versão KJA, que é King James atualizada, diz o seguinte: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, pois conhecer o Senhor é o caminho do justo, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Amém. Louvado seja Deus. Então, quem é abençoado é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem anda segundo o conselho dos ímpios e nem caminha com os pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. É isso aí, meus irmãos, é isso aí, minhas irmãs. Você que está ligado na palavra de Deus, é muito importante entender que o servo de Deus não se envolve com o mundo de maneira nenhuma, né? Está no mundo, mas não somos do mundo. Se alguém por acaso, se algum de nós está no meio de alguém e caso alguém venha se escandalizar por algo que nós fazemos, nós deixamos de fazer aquilo que aquela pessoa se escandalizou. Por quê? A palavra de Deus é bem clara, né? O apóstolo Paulo diz que fez de tudo para ganhar as pessoas, até se fez como se estivesse debaixo da lei, mas debaixo da lei de Deus, mas não, se fez até como se fosse gentil, estando com gentil, mas não fazia as coisas que o gentil faz, andava com eles, vivia com eles, no meio dele, para ver se ganhava algum deles. Então assim, até no meio dos parentes nós temos que saber como andar, porque tem muitas pessoas que às vezes são muito amigos dos parentes, e às vezes até se torna inimigo. De que forma? Quando começa pregar direto a palavra para aqueles que não querem ouvir, de uma forma às vezes até irônica, né? Ou ironia, às vezes zombando da religião do outro, a qual também nós andávamos antigamente. Nós temos que ter muito cuidado, às vezes, como há de abordar uma pessoa, né? Às vezes a pessoa não sabe abordar de forma certa, com sabedoria, acaba abordando de forma errada. Então, acaba trazendo escândalo de uma forma ou de outra. Então a palavra de Deus diz: bem-aventurado, aqui
na corrigida, né, sem ser a King James. King James, é isso aí mesmo. Bem-aventurado o varão, né, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o que é escarnecedor, irmão Nathaniel? Amém. É o mesmo que zombador. Então, escarnecer, aquele que zomba, aquele que fala mal, aquele que fala com indecência, de uma maneira mesmo indevido. Então, nós observamos muitas pessoas assim que têm a língua para o mal. A língua é suja, e aquele que tem a lei de Deus, como é o nosso tema, quem tem a lei de Deus, ele se desvia do mal. Ele tem uma conduta reta para fazer a vontade do Pai. Então a lei de Deus, ela é contra o pecado, contra a imoralidade, contra a indecência, contra a falta de sabedoria. Então a lei de Deus nos dá uma boa educação e pureza diante do nosso Deus. Quem constituiu a lei de Deus, irmão Nathaniel? Quem fez ela? Quem realmente estabeleceu? Amém. Então foi o próprio Deus. Ele que é o legislador, como nosso irmão Tiago diz, que há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Com certeza é o nosso Deus que dá as leis para a humanidade. Que é chamado de lei moral, né? Que é a lei que foi dada por Deus, que foi escrita em tábuas de pedra. Vamos ver quando Deus realmente pronunciou. Êxodo capítulo 20. Creio que muitos irmãos sabem muito bem, até de cor, versículo 1 ao 17. Você que sabe de cor aí, que tem gravado na sua mente, deixa o seu áudio aí, o seu comentário, diz: olha, eu sei o Êxodo capítulo 20, detalhe por detalhe, vírgula por vírgula. Aonde eu estiver, se alguém perguntar para mim, eu anuncio os 10 mandamentos gravadinho de acordo como está ali, todo explicadinho. Aí eu posso dizer que você conhece os mandamentos, mas não é só saber de cor, mas pôr em prática é o mais importante de nossas vidas. Louvado seja Deus. Porque não adianta a pessoa saber de cor, né, irmão Nathaniel, e não pôr em prática. Vamos lá, o capítulo 20 de Êxodo, versículo 1 ao 17. Quem realmente estabeleceu as leis? Amém. De fato, o pastor Medeiro diz o seguinte: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das suas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Aleluia, louvado seja Deus. Então, quem estabeleceu
a lei. Então quem estabeleceu a lei foi Deus. Foi ele que criou ali, porque o povo não sabia, né? Sabia em parte. Passaram 430 anos ali sendo escravo de Faraó, ali no Egito. Eles realmente estavam como povo pagão, né? Eles tinham aquela crença que Deus ia libertar eles, tinha aquela crença que eles eram da linhagem de Abraão, Isaac e Jacó, mas eles estavam ali como escravos, tinham esquecido das leis de Deus. Então Deus realmente falou ali para eles do meio do fogo os 10 mandamentos no Monte Sinai. E disse bem claro que não deveria ter outros deuses, nem deveria fazer, nem deveria adorar. Disse que não deveria tomar o nome dele em vão, e assim foi. Cada coisa Deus foi escrevendo e explicando o que deveria fazer com aquelas palavras escritas. Então nós, ao chegar no quarto mandamento, ele disse: lembra-te do dia de sábado para santificar. Tem pessoas que até crê quando vem para a igreja de Deus, mas a fé, quando é pouca, aí tem aquela dificuldade de prova para trabalho, né? A maioria das empresas que tem trabalho é de segunda a sábado até meio-dia, às vezes até 3 da tarde. Outros empregos tem assim como segurança, que tem os horários, né? 24 horas, um pega 8 de manhã até 3 da tarde, outro pega de 3 até 10 da noite, outro pega de 10 da noite até as 6 da manhã, que é os 3 turnos. E às vezes a pessoa acaba pegando um turno que vai sempre fazer que a pessoa transgrida o sábado. E muitos, por não ter uma fé firmada, acaba pegando o serviço porque achando que vai passar necessidade, às vezes por necessidade mesmo, e não tem aquela fé de fazer o melhor para Deus, e Deus com certeza vai abrir uma porta. Quando você realmente crê, Deus sabe quando nós temos firmeza no nosso coração, porque o justo viverá por fé, como diz a Escritura Sagrada. Se ele recuar, Deus não tem prazer naquela pessoa. Então assim, qual é a condição que Deus dá para nós? É que nós devemos ter fé. Quantos milhares de judeus tem espalhado aí pelo mundo? E eles todos sobrevivem, né? Os que guardam o sábado. Quantas pessoas que guardam o sábado existem na terra? Existem milhares de pessoas. Então tem aqueles que são bem obedientes e tem aqueles que acreditam em parte. Mas não adianta nós acreditar em parte. Temos que guardar os mandamentos de Deus, se esforçar para obedecer, porque foi Deus que criou os 10 mandamentos para que nós viesse cumprir. E se nós cumprir, nós com certeza alcançaremos a salvação, que é uma bênção de Deus, que é a graça do Senhor em nossas vidas. Estar debaixo da graça é isso, irmãos. Debaixo da lei é quem não obedece, tá? Muitas pessoas confundem debaixo da graça e debaixo da lei. Às vezes as pessoas acham que quem guarda o sábado está debaixo da lei. Mas quem que está debaixo da lei? Quem que transgride. Aquele que obedece está debaixo da graça. Louvado seja Deus. É o que está escrito. Como diz a palavra do Senhor em Salmo 119, versículo 142. A tua justiça é uma justiça eterna e a verdade. Então a justiça do Senhor, ele diz bem claro, a tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Louvado seja Deus. Salmo 119, versículo 46. Então, irmão Nathaniel, ainda tem mais. Deus diz bem claro, né? Êxodo 31, versículo 18. Veja quem foi que escreveu os mandamentos. Amém. Então diz o seguinte: e aconteceu que quando o Senhor terminou de orientar Moisés no alto do Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas, o testemunho e da aliança, 2 placas de pedra com seus mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Glórias a Deus. Êxodo 32, 16. Amém. Só uma avançadinha leve. Vamos que vamos aprendendo
da palavra do nosso Deus diz o seguinte, glória a Deus. Essas tábuas da lei eram obras do dedo de Deus, e a escritura era obra de Deus, gravada sobre placas de pedra. Glórias a Deus. 34, versículo 1. Amém. Então vamos que vamos, agora aqui 2 capítulos. Vamos que vamos aprendendo da palavra do nosso Deus. Diz o seguinte, amém. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nela as palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Então, Deus não queria que o povo vivesse sem lei. Moisés ficou tão irado, tão zangado, porque o povo tinha realmente desobedecido a Deus e tinha caído na idolatria. Então, quando Moisés voltou com as tábuas todo feliz, porque Deus tinha falado para ele ali em Êxodo capítulo 20, Deus tinha falado para o povo sobre os mandamentos. Moisés só foi realmente buscar aquilo que Deus já tinha falado. Ele subiu lá no monte, passou 40 dias com Deus. Então o povo achava que ele tinha morrido, não ia voltar mais. Veja muito bem que eles tinham dito para Moisés: fala tu mesmo, Moisés, versículo 18 e 19 do capítulo 20 de Êxodo. Eles falam tu mesmo, Moisés, porque se nós ouvir a voz do Senhor mais uma vez, nós morreremos. Então Moisés foi e ele disse: tudo que Deus falar para vocês, nós obedecemos. Tudo que Deus falar para você, Moisés, nós vamos obedecer. Realmente não obedeceu, não demorou 40 dias. O povo já estava transgredindo novamente. Veja, irmão, muitas vezes o povo que vive sem liderança fica mais frágil, fragilizado. Veja que todas as vezes que morria um líder que era obediente às leis de Deus, o povo obedecia. Muitos obedeciam não era por amor a Deus, mas por temor de ser destruído, por temor de ser condenado, por temor de perder realmente o seu direito, estar ali no meio do povo. Então, assim, hoje a maioria também, muita gente guarda os mandamentos de Deus com medo de perder a vida eterna, com medo de ser condenado, com medo de... porque Deus disse que aquele que não obedecer vai ser jogado, Jesus falou que vai ser jogado no fogueiro ardente, porque se Deus não poupou os anjos, também não poupará nós. Então o que acontece? Não adianta nós servir a Deus com esse medo. Vai adiantar, irmão Nataniel? Jamais. Então medo não adianta. Quando a pessoa serve por medo, a pessoa está servindo ali não porque ama, não porque quer, mas com medo de uma punição, com medo de uma pena. E Deus, ele não quer assim. Jamais Deus, ele quis. Ele quer que as pessoas obedeçam a ele por amor, por isso que ele prova. Então observamos que Deus prova a pessoa de diversa maneira. Tem vezes que Deus deixa a pessoa viver sem problema, viver uma vida de paz, de luxo, para a pessoa sentir-se bem. Então a pessoa nesse momento que mostra que tem amor a Deus ou não, porque quando a pessoa se desvia, anda como quer, então mostra as obras dessa pessoa. E é muito importante nós observarmos a lei do nosso Deus. Então, irmãos, as pessoas que obedecem a Deus por medo de perder o seu privilégio diante do Senhor, não adianta, porque quando estiver passando por uma dificuldade, essa pessoa vai desistir, vai fazer as coisas escondidas dos homens, por exemplo, vai fazer as coisas escondidas do pastor, vai fazer as coisas escondidas dos outros irmãos. Porque, vou para outra cidade, lá ninguém está me vendo, mas Deus está te vendo, né? Eu estou fazendo isso, ninguém está me vendo. Tem que lembrar que Deus está olhando para você e os anjos. Então, assim, depois que a pessoa realmente perde o temor, ele fica relaxado. Portanto, irmãos, obedecer às leis de Deus é a melhor coisa que tem, porque estar debaixo da graça é melhor do que estar debaixo de maldição ou debaixo da lei. Vamos lá, o que diz mais a palavra do Senhor, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 a 17. Amém. Vamos que vamos aqui para a palavra do nosso Deus.
a palavra que nos ademoesta, que nos dá força e entendimento para nós nos fortificarmos diante dele. Diz o seguinte: porque desde a infância sabe as sagradas letras, que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação, por intermédio da fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Amém. Então a palavra de Deus, toda ela é inspirada por Deus. O que me chamou mais atenção, né, é Salmo Êxodo 32, versículo 16, que diz assim, irmão Nathaniel, aquele que tu leu: aquelas tábuas era obra de quem? De Deus. Também a escritura era a mesma, escritura de Deus, esculpida nas tábuas. Então tudo foi Deus que escreveu ali, né? A mesma tábua, né? O que estava escrito, ele repetiu de novo. É muito maravilhoso entender que Deus não quer que ninguém siga errando, Deus não quer que ninguém siga perdido. Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, tem mais. Amém. A palavra diz assim: é muito maravilhoso quando ela afirma algo muito maravilhoso, que diz assim: qual é o resultado ao rejeitar a lei de Deus, irmão? Qual é o resultado se rejeitar a lei de Deus? Isaías 24, versículo 4 ao 6. Qual será o resultado, né? Amém. Então vamos que vamos. Diz aqui o seguinte para nossa meditação: a terra seca e cobre-se de luto, ela perece, o mundo definha e murcha, os nobres da terra consome-se. A terra está contaminada pelos seus próprios habitantes. Afinal, a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos e quebrou a aliança eterna. Por esse motivo, a maldição consome a terra e seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra serão extinguidos pelo fogo, até que reste apenas alguns poucos seres humanos. Então, a terra está desse jeito por quê? Porque as pessoas transgridem os mandamentos de Deus, as leis do Senhor, ali quebra a aliança eterna, a qual Deus fez com Abraão, fez com Isaac, fez com Jacó e também com Moisés ali quando ele escreveu os 10 mandamentos. Então, quando as pessoas violam os mandamentos de Deus, então a terra começa a trazer maldição. Por quê? Através das pessoas, porque desobedecem os mandamentos de Deus, passa a matar, roubar, estrupar, adulterar. Então as pessoas trazem maldição para si. Então o que é maldição? A pessoa às vezes está tão bem, a família ali, a esposa vive bem com o marido, com os filhos. De repente a mulher dá ouvido de inimigo e adultera, trai o marido. Então o que é que acontece? Acaba ali a paz daquele lá, acaba a paz para ela também. Aí aquela pessoa às vezes que iludiu aquela mulher para fugir com ele, para deixar a família. Tem muitas mulheres que abandonam os filhos, abandonam o esposo e se manda com uma pessoa que promete algo para ela que não vai cumprir. Quando chega lá na frente, abandona. E aí? Ela vai levar essa maldição por toda a vida na vida dela. Foi uma maldição que ela deu brecha por quebrar a lei de Deus, dizer não adulterará. Adulterou, as maldições vêm tanto para o homem como para a mulher, não vão viver bem. Então, cada quebra de mandamento, cada quebra da lei de Deus sempre vai trazer consequência para as pessoas e por final a morte, se não houver um arrependimento, porque muitas vezes, a maioria das vezes Deus dá uma chance para nós
se arrepender. Se a pessoa não se arrepender, acaba perdendo o direito de vida eterna. Louvado seja Deus. É por isso que temos que ter cuidado. Então diz mais, o que as pessoas... porque as pessoas rejeitam a lei do Senhor, irmão Nathaniel? Por que elas rejeitam? Sim. Vamos ver por que ela rejeita rapidinho. Romanos 3, versículo 10 e 11. Amém. Vamos aqui para a palavra do nosso Deus. Muito importante esse tema para a nossa meditação, para que possamos aprender a cada dia. Então, diz aqui o seguinte: como está escrito, não há justo, nem ao menos um. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. Romanos 3, 10 e 11. Amém, isso mesmo. Então o que acontece? Aí tem diz, não, mas não tem nenhum justo não. O apóstolo Paulo disse, não tem nenhum justo sequer. Quer dizer, que as pessoas, por entender errado, por que Paulo diz isso? Porque todos ficaram exclusos, porque tanto judeu como grego, para que ninguém viesse exaltar, para que ninguém viesse dizer, nós somos melhor do que vocês, né? Mas Deus encerrou tudo debaixo do pecado, para que todos viessem ser justificados por meio de Jesus Cristo. Não quer dizer que a pessoa nem é um justo, não há um justo sequer. E Paulo estava falando que se a pessoa que não obedece a Deus não é justo não. Deus não olhou para, se tivesse justo, todo mundo fosse justo, não precisava Deus ter enviado Jesus Cristo. Então nós não adianta a pessoa querer se gloriar, mas ser justificado, sim. Aí nós fomos justificados pela morte de Jesus no madeiro. Louvado seja Deus. Essa é a versão. Efésios 2, 1 a 3. Amém, graças a Deus. Vamos que vamos. Aprendendo aqui mais um versículo, vou abrir logo, graças a Deus. Vamos que vamos, louvando ao Senhor nosso Deus. Então diz aqui o seguinte para o nosso bom aprendizado e bom entendimento da palavra do nosso Deus. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também caminhávamos entre eles, buscando satisfazer as vontades da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos, por natureza, destinados à ira. Quer dizer, que nós andávamos antigamente como os demais andam hoje, que não conhecem, né, a palavra de Deus e que estão determinados, destinados à ira. Assim também como nós estava. Então, o que acontece? Nós estava morto por causa dos nossos pecados, nossos delitos diante de Deus. Mas por meio de Jesus Cristo alcançamos a graça, a misericórdia. Louvado seja Deus. Aí também Romanos 7, versículo 22 e 23, o que Paulo diz aí? Amém. Vamos aqui voltando o livro de Romanos. Muito importante esse texto para o nosso aprendizado. Diz aqui o seguinte, aleluia: pois o íntimo da minha alma tem um prazer na lei de Deus, contudo vejo outra lei, agindo nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei de minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em todos os meus membros. Então, existe uma luta, né? Como disse Paulo, existe uma luta também dentro de nós, que nós temos que batalhar cada dia para nós não se desviar da presença do Senhor. Diz mais ainda Provérbios, capítulo 16, versículo 20, irmão Nathaniel. Amém. Então vamos aqui em Provérbios, aleluia. Vamos aprender na palavra do nosso Deus, muito importante. Diz aqui o seguinte para o nosso bom aprendizado, aleluia: quem considera atentamente tudo que fala, prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. É muito importante entender isso, né, irmão Nathaniel? Muito importante. Veja aí Salmo 119, versículo 1
a 4. O que diz aí a palavra do Senhor? Para nós encerrar aqui essa primeira parte, irmão Nathaniel, a segunda parte, né? Graças a Deus. Então vamos que vamos aqui meditando na palavra. Vamos ler agora. Amém. Bem-aventurado aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Felizes os que guardam suas prescrições e o buscam de todo o coração e não se entregando à prática de iniquidade. Segue seus caminhos no Senhor, promulgaste teus preceitos para que sejam observados com diligência. Amém, louvado seja Deus. Observasse aí, você que está na escuta, que Deus escreveu, né? Bem-aventurado aqueles que obedecem às suas leis. Feliz aqueles que obedecem às leis de Deus, e que Deus escreveu seus mandamentos para que nós observasse à risca. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço a Deus por estar mais uma vez com vocês. Agradeço a Deus por ter feito a viagem, conhecido outros irmãos que eu não conhecia, e estou aqui em paz. Voltei em paz à minha casa, encontrei o Nathaniel em paz, a família, a minha irmã Miriam. Que Deus abençoe cada irmão que realmente conheci novos irmãos. Estou aqui para agradecer a Deus. Até a próxima programação e vamos nos comentários, né, irmão Nathaniel? Amém, com certeza, caríssimo Machô. Vamos para os comentários. Vamos que vamos, que o nosso tempo é precioso. Aleluia, graças ao Senhor, nosso Deus. À tarde, a partir das 14 horas, o programa Assim Dizem as Escrituras, onde você pergunta e a Bíblia responde. E apresentado pelo ministro José Medeiros e o cooperador Nathaniel.